Olá! Nesse vídeo, nesse podcast, ele é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Conheça todos os mistérios e segredos da Lei da Atração com um guia simples e prático. Para você saber mais, clica no primeiro link da descrição. Nesse vídeo, nesse podcast, a gente vai falar sobre a 22ª lei dentre dessa série, 33 leis espirituais do universo. Essa lei número 22, a gente vai falar sobre a lei da honestidade. E honestidade é um valor, eu posso dizer até um arquétipo muito buscado, em qualquer seara da sua vida, qualquer área que você está, vamos falar, interligado. Então, no seu trabalho, sua casa, família, amigos, colegas de trabalho, em relação à sua vizinhança, em relação à sua cidade, seu estado, seu país, em relação ao mundo, em relação a tudo, né? Todas as pessoas desejam ser honestas, né? No fundo, esse é o ideal, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que poucas pessoas vivenciam esse arquétipo, vivenciam a verdadeira origem, né? Então, para começar, quero trazer aqui para você a verdadeira origem da palavra honestidade, né? Na verdade, honestidade é como se fosse a significação, né? Então, substantivo, né? Então, na verdade, vem do adjetivo, vamos dizer, no latim honesto, né? Do latim honestus, né? Que aí, no caso, significa honrado, respeitado. Mas essa palavra honestius, né, vem de onos, né? Que significa honra, dignidade, reputação. Então, a palavra honestidade vem de honra, dignidade, reputação. Eu vou focar bastante nesse vídeo, nesse podcast, sobre isso, né? E como isso tem a ver com você, principalmente em relação ao que você está perseguindo na sua vida, que você deseja materializar, cocriar, manifestar, e aquilo que, na verdade, muitas vezes você deixa de lado por conversas sedutoras, vamos dizer assim, né? O caminho mais fácil, e você esquece de fazer aquilo que você tem que fazer, né? Se a gente pensar em relação à reputação, né? É uma palavra muito forte, né? Até mesmo se a gente pensa no sentido financeiro. Reputação tem a ver com a sua qualidade em relação às suas contas, né? Se você paga suas contas em dia, sabe que você não vai ter dificuldade para conseguir crédito. Mas uma pessoa, por exemplo, que não está pagando em dia, está com problemas financeiros, ela está inadimplente, né, insolvente, né, muitas vezes. Insolvente é quando a pessoa não tem nem como pagar. Inadimplente, às vezes, atrasa o pagamento, né? Pode ser um desses cenários. E às vezes é algo que aconteceu agora, né? Às vezes por escolhas erradas, né, que você fez recentemente, isso ocorreu. Mas se a gente pensar a consequência direta disso, né, que pode acontecer, é algum órgão de crédito entrar em contato com você e, na verdade, diminuir seu score, seu rating, né, em relação a crédito. E por causa disso, você utilizar uma expressão, né, ficar com o nome sujo na praça, né, que a gente usa bastante. Mas aí, no caso, fica mais difícil você conseguir crédito e muitas vezes seu nome vai ficar negativado, né? Você fica com problemas para obter crédito em todas as compras, né? Cartão de crédito não tem mais, enfim, entre outras coisas. Por que eu estou trazendo essa analogia? Porque quando você pensa em relação a dinheiro, finanças, fica mais fácil de você entender. Mas, ao mesmo tempo, a palavra honestidade, né, essa lei da honestidade, vai muito além, né? Reputação tem a ver com quem você é de verdade, né? Quando uma pessoa rouba alguém, ela aprendeu a roubar, né? Quando uma pessoa mente, ela aprendeu a mentir. Quando uma pessoa, na verdade, xinga, ela aprendeu a xingar, né? Falar mal, usar palavras de baixo calão, né? Tudo como fala, aprendável, né? Você pode aprender, né? Melhor assim. Você pode aprender. Como também você pode desaprender, né? Então, assim, o universo tem... O Lao Tse falava, né? O Confúcio também, né? Lá atrás, comentava muito que a única certeza no universo é a mudança, né? Então, você pode ter nascido de um jeito e ter uma vida completamente diferente. Às vezes você nasceu num bairro pobre, né? Numa favela, e também ser bem de vida, vamos dizer assim, né? Conseguir ascender socialmente e economicamente. Só que o ponto a reputação, ela é um valor. Ela não pode ser comprada, entende? Como assim, essa coisa da honra, né? A honra é muito narrada, até mesmo a gente vê muito em histórias de samurai, filmes, né? De samurai. Você vê bastante
o ideal ali germânico, né, que você vai ter na região da Germânia, que os romanos chamavam, que depois vai dar origem à Prússia, à Alemanha, né, que a gente conhece hoje, que tem o conceito da vassalagem, né, onde você vai ter o cavaleiro medieval prestando continência ao nobre, né? Então você vai ter o ideal também de ajoelhar-se, né? O que é o ajoelhar-se? É você o quê? Ser uma pessoa honrada, honrando a pessoa que está à sua frente, e logicamente, por causa disso, você está reverenciando a reputação daquela pessoa e a sua reputação também, né? Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas com isso, né? Aí eu vou trazer essa provocação, né? A grande maioria não, né? Então, se você pensa em relação até mesmo no trânsito, né? As pessoas, elas estão preocupadas só com o seu dia a dia, né? Às vezes até mesmo em relação a você pensar no que pode acontecer, né? Dar licença, né? Ajudar alguém a atravessar a rua. Tô pensando no trânsito, né? Mas isso pode ser em relação, por exemplo, às vezes você não está com o seu carro, mas você está num ônibus, num transporte público, a sua moto, né? A sua bicicleta, seu patins, patinete, né? Vamos dizer assim. Você estar alerta, né, daquilo que as outras pessoas também precisam. Então, honestidade é muito mais macro do que a gente imagina. Não tem muito, assim, tem a ver com dinheiro, né? Porque as pessoas se eu falar a palavra honestidade, você pensa em relação a uma pessoa que não rouba, né? Por isso que vem no nosso subconsciente, está muito programada essa coisa do arquétipo do político, né? O político honesto. Mas assim, você nunca deve desejar isso, ou mesmo ficar pensando que honestidade tem a ver só com esse arquétipo, sabe? Honestidade tem a ver com a moral, tem a ver com a ética. Aí a gente entra aqui numa seara que a gente adora, é falar de filosofia, né? A gente tem vários vídeos e podcasts falando sobre isso. Quando você pensa que as pessoas estão preocupadas com valores morais, até eu comento muito sobre o arquétipo, né, que Platão usava bastante, né, que era o arquétipo da verdade, né? Pitágoras também vai usar muito, né, esse valor. A verdade, não a minha verdade, né? As pessoas às vezes confundem, mas a verdade tal como ela é, né? Até mesmo o Lao Tse no livro dele, ele vai falar, né, sobre isso. Que a verdade não é agradável não é a verdade. A verdade é nua e crua, ela é o que ela é, independente de onde você é, com quem você está nesse momento. E quando você enxerga a verdade do jeito que ela é, e você aceita, você se torna cada vez mais honesto com você, né? Então você começa a usar essa honestidade, essa honra, que é atemporal, né? Então é legal usar esse termo, esse adjetivo, a temporalidade. Então honra nunca vai acabar. Então uma pessoa que é educada sempre vai ser uma pessoa educada. Uma pessoa que ela é polida em relação à comunicação, prestar atenção na forma que os outros vão receber aquela mensagem, né? Aqui não se trata de politicamente correto, não é nesse sentido, tá? Porque, às vezes, hoje o que a gente vê é um extremismo, né? Em relação, assim, por exemplo, as pessoas falarem uma coisa e mal interpretarem, em sua grande maioria, né? Por um caminho que não foi nem minha intenção, eu só falei isso, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas já entram como se fosse com os punhos semicerrados para ter um embate físico com a outra, né? Muitas vezes é desnecessário isso. Mas o grande lance de tudo é, quando você pensa na sua honra, você pensa na honra do outro também, né? No valor da outra pessoa. E quanto mais você se preocupa com isso, no caso de uma preocupação sadia, tá? Não é num sentido negativo, nossa, eu vou ficar ansioso por causa disso. Não é nesse sentido. Mas você está preocupado também o quê? Que outras pessoas também têm a honra deles, né? Se a honra deles é tão importante quanto a minha, então isso faz com que nós desejemos um mundo melhor, né? Porque seja um mundo mais honrado, mais moral, menos imoralidade, né? Algo relacionado, como a gente pode dizer, o que as antigas civilizações sempre buscavam, né? Por que as antigas civilizações faziam pirâmides, zigurates, até mesmo você vai ter o arco que vai ter... O arco não, o obelisco que vai ter em Washington, em Paris, vai ter em várias cidades. Aquele obelisco gigante apontando para o céu, que seria o conceito... Por que elas se preocupavam tanto em fazer esculturas ou mesmo construções voltadas para o alto? Porque elas sabiam em relação a essa honra que a gente tem e tinha e terá em relação às outras civilizações que fazem parte do cosmos. Se nós fazemos parte do cosmos, então existe a honra do extraterreno também, né? Então, ser honesto é você prestar atenção tanto em você como no outro. E, ao mesmo tempo, buscar como se fosse um respeito mútuo, né? A gente fala até, por exemplo,
uma das coisas que a gente mais presta atenção é em relação ao respeito entre as pessoas, né? Em relação ao respeito no trabalho, respeito nas suas amizades, o respeito na sua família. E poucas pessoas têm se atentado a isso, né? Até tem 2 livros, né, até tem na minha estante aqui em relação a esse código samurai de honra, que é nossa, até esqueci, o Bushido e o Hagakure, agora eu lembrei. Bushido e Hagakure, que se você quiser saber mais sobre isso, que são preceitos em relação a isso, né? Então, os valores morais, né? Aquilo que, na verdade, é bom para todos, no sentido, não que é algo que é para um ou para outro, não, são valores atemporais, é como a verdade, né? Por exemplo, o sol sempre nasce, independente se estiver chovendo, se estiver nevando, se estiver nublado. Então, tem coisas que não vão mudar. E o que acontece muito com as pessoas, às vezes, elas querem negar aquilo que é óbvio, né? Isso não é ser honesto, isso é ser desonesto, nesse caso, que é uma oposição a essa honra, tá? Até para você te ajudar, né, em relação a isso, porque quando você é desonesto com você está em incoerência energética. E quando a gente fala de lei da atração, você tem que entender que você tem que estar numa sintonia, né? Se fosse uma entropia, a gente pode até dizer, em relação a essa energia, né? Então, por isso a gente criou a Bíblia da Lei da Atração, né? Clica no primeiro link da descrição para você saber mais, mas basicamente é um guia prático para te ajudar em relação a esse processo, né? Tem mais de 400 páginas aí para você digerir de tantas coisas que a gente pode dizer, até mesmo se aprofundar em relação a esse entendimento, tá bom? É muito fácil, rola aqui para baixo que vai ter um link para você saber mais como você pode adquirir. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.